Como é possível guardarmos tantas informações, tantas histórias, tantos acontecimentos que fomos presenciando ao longo da nossa vida e os conhecimentos que fomos adquirindo? Para conseguirmos guardar e evocar informação, nós precisamos de memória. Quando falamos em memória, nós normalmente falamos no singular. Por exemplo, quando alguém diz: "Ai, a minha memória está cada vez pior." Mas talvez devêssemos antes falar em memórias no plural, porque o conceito de memória engloba uma grande variedade de processos e até diferentes tipos de memórias. Grande parte dos modelos que explicam como funciona a nossa memória e como as informações são armazenadas referem três sistemas de memória que interagem entre si: a memória sensorial, a memória a curto prazo, também chamada de memória de trabalho, e a memória a longo prazo. A memória sensorial está associada aos nossos sentidos, por exemplo, a visão, a audição e tato. A informação é retida por breves instantes, até que nós decidimos a que estímulo vamos dar atenção. Nós somos bombardeados por estímulos a todo momento, mas só alguns vão ser processados. Toda a informação que não passar rapidamente para a memória a curto prazo desaparece. Hoje em dia, os investigadores preferem chamar memória de trabalho quando se referem à memória a curto prazo. Ela mantém uma quantidade limitada de informação disponível durante pouco tempo. Bem, se fizermos um esforço para a informação se manter na memória de trabalho, ela mantém-se mais tempo, mas é preciso fazer esse esforço. Por exemplo, se eu estiver continuamente a repetir um número de telefone porque não me quero esquecer dele até o escrever num papel, o número vai manter-se na minha memória de trabalho durante mais tempo. Para entendermos melhor a memória de trabalho, podemos dizer que ela é basicamente o que nos estamos a lembrar neste momento, a informação que nos é útil neste momento. Não podemos esquecer que a memória sensorial e a memória de trabalho são memórias que retêm informação apenas de forma temporária. A informação que não passa para a memória a longo prazo é perdida para sempre. A memória a longo prazo, por outro lado, permite armazenar uma quantidade enorme de informação por um grande período de tempo, às vezes uma vida inteira. Como a memória a longo prazo armazena um número muito grande de informação e diferentes tipos de informação, ela tem de ser bem organizada. A memória a longo prazo é dividida em dois tipos: a memória implícita, também chamada de não declarativa, e a memória explícita ou declarativa. A memória implícita serve para armazenar a informação de como se faz as tarefas ou competências que nós adquirimos. Por exemplo, andar de bicicleta, mandar um e-mail ou tocar um instrumento musical. É o tipo de memória que tende a durar mesmo quando não usamos essa competência durante um longo tempo. É por isso que nós dizemos que ninguém esquece como andar de bicicleta. A memória explícita é a memória para informações específicas. É dividida em dois tipos: a memória episódica e a memória semântica. A memória episódica são informações ou memórias de acontecimentos que aconteceram connosco ou que nós vimos acontecer, ou seja, experiências pessoais. Digamos que é uma memória autobiográfica. Por exemplo, um passeio que demos em família, uma aula que assistimos ou onde passámos o ano novo. Quando evocamos algo que está armazenado na nossa memória episódica, normalmente começamos por dizer "eu lembro-me que" e contamos a situação. Por outro lado, a memória semântica refere-se a significados de palavras e de conceitos. Ela é como se fosse uma enciclopédia ou uma base de dados, porque armazena uma grande quantidade de informação, de factos, nomes, regras gramaticais, palavras, conceitos de história, matemática e outros princípios científicos. Quando evocamos algo que está armazenado na nossa memória semântica, normalmente começamos por dizer "eu sei que" e dizemos o que sabemos. Agora que já falámos um pouco sobre os diferentes tipos de memórias que nós temos, está na hora de perguntarmos: mas onde é que estão essas nossas memórias? Onde estão os nossos conhecimentos armazenados no encéfalo? A verdade é que não há um lugar específico no nosso encéfalo para armazenar as nossas informações. As nossas informações e memórias estão armazenadas em diferentes partes do encéfalo. Diferentes tipos de informação estão armazenados ao longo de diferentes regiões que estão interconectadas. As nossas memórias dependem de uma rede bastante complexa de neurónios. À medida que vamos aprendendo e tendo novas experiências, vamos criando novas sinapses e alterando as que já existem. Algumas partes do encéfalo parecem desempenhar papéis muito importantes e particulares na memória. Um deles é o hipocampo, que parece ser essencial para armazenarmos novas informações. Mas não é no hipocampo que ficam armazenadas informações. Ele está envolvido na transmissão de informação para diferentes partes do córtex cerebral. É como se ele ajudasse a organizar a informação de forma a que ela fosse armazenada no sítio apropriado. Por exemplo, imagens no córtex visual e sons no córtex auditivo.
Outra parte muito importante é o córtex pré-frontal. Ele é como o centro executivo da memória e fica situado na parte da frente do cérebro. É o córtex pré-frontal que nos permite ter consciência, ou seja, permite-nos representar mentalmente situações que aconteceram no passado, no presente e também no futuro. Ou seja, permite-nos viajar mentalmente recordando o passado e programando o futuro. Há ainda muitas outras estruturas que são importantes na codificação, armazenamento e recuperação das informações das nossas memórias, mas o que é importante retermos deste vídeo é que não há um lugar específico no nosso encéfalo onde sejam armazenadas informações. As informações, memórias ou conhecimentos estão organizados por todo o encéfalo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.